Bom, vamos dando então início à nossa mesa, que tem como título, né, Gestão Educacional e Implementação de Políticas Públicas, mediada por mim e pela professora Elisângela Bernardo, né, professoras, para quem não conhece, duvido que tem gente aqui que não conhece, mas enfim, a gente se apresenta, né, Elis? Professoras da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio. Nessa 10ª semana de educação, né, que tem, como todas as últimas semanas de educação, homenageado a professora Tânia Mara, a gente comemora também os 100 anos de Paulo Freire, né, e ontem tivemos aí a abertura muito bacana com o professor Pedro Pontual, né, falando sobre os 100 anos de Paulo Freire, e a gente está comemorando também os 35 anos da Escola de Educação da Unirio. Né, somos uma escola relativamente nova, né, comparado com os nossos colegas, mas já tendo construído aí uma trajetória significativa, tanto de formação como de produção acadêmica na nossa área. Não tem como, né, deixar de falar nesse momento, né, como Elis dizia agora há pouco, né, do nosso sentimento nesse momento, pela perda do nosso querido aluno Arlindo, né, Mongol, que nos deixou precocemente, né, semana passada, vítima da Covid, mais uma das vítimas da Covid no nosso país, e que marcou profundamente, né, a nossa trajetória na Unirio. A minha curta ainda trajetória na Unirio já ficou muito marcada, tanto pela Semana de Educação de 2018, na qual ele teve uma participação muito importante, né, muito marcante, como também nas aulas de planejamento, em que ele foi também uma presença bastante instigante e curiosa, né. Bom, E aí, Ana, mesmo chorando e te cortando, né? Na roda de conversa, mais tarde, a gente vai fazer uma pequena, tudo é pequeno, né, diante disso tudo, homenagem ao Arlindo, mas, assim, é a tal história, né, Ana? De alguma forma, existem alunos, estudantes, assim, que passam, né, pelas nossas vidas e marcam, né? A gente fica muito feliz, né, quando reconhece aqui na sala, porque nesse contexto de pandemia, como está sendo difícil a gente não ver, não enxerga, né, não ver os nossos alunos, né, como antes, enfim. Mas o Arlindo, tão querido por todos nós, quem não conhece, acabou conhecendo, né? Mas, né, Ana, ele fazia um movimento das nossas aulas elas se transformavam, né? Então, foi muito doído, por conta a minha trajetória é um cadinho maior que a sua, né, enquanto estudante da Unirio, né, se a gente for colocar lá desde 90, né, desde 97, mas em 2019 ele foi meu aluno junto com Patrícia, né, minha doutoranda Patrícia. E foi num momento, né, delicado da minha vida, mas de qualquer forma, assim, quando a Patrícia recuperou as mensagens que ele mandava, né, para o WhatsApp dela, perguntando pela minha saúde, sabe? E me mandou agora, é algo muito marcante, porque a gente sabe o quanto é difícil e desafiador nesse mundo, né, onde tudo é tão líquido, acho que mais do que gasoso, né, que tudo, as relações, né, não existem, ou pseudo existem, não sei como melhor falar, né, ter alguém preocupado com você, né, um estudante, né, perguntando por você, preocupado por você, e foi uma turma muito querida, né, uma turma que realmente, né, não sei se a Paty está aqui, se a Patrícia conseguiu entrar, porque ela também está em evento, em outra instituição, né, que que acolheu, né, se preocupou muito, que é isso que eu falo o tempo todo, né? É a turma ser acolhida, mas nós docentes também precisamos ser acolhidos, né? Ainda mais no contexto de pandemia. Então, assim, quando ela me mandou essas mensagens essa semana, é algo que, né, aflora ainda mais a emoção,
mas ele está em outro plano espiritual, como eu falei, não adianta, Arlindo continua sendo nosso aluno. Pois é, e não tem como a gente não fazer, né, nesse momento que é a Semana da Educação, né, da qual ele era, né, um super participante ativo com seu violão, né, deixar de homenageá-lo, né, nesse momento, lembrá-lo, e eu acho que, de onde ele estiver, né, ele vai estar acompanhando a nossa produção, a nossa, enfim, a nossa resistência, né, e com certeza já deixou, né, o lugarzinho dele marcado, que a gente vai estar sempre lembrando, com certeza, dele. Eu entendo, Elise, eu acho que é um momento realmente de muita, enfim, de muito cuidado, né, a gente está precisando de muito cuidado e precisando de também, né, ter o nosso reconhecimento de tempo, eh, de espaço, né, e eu acho que, a escola de educação tem construído isso, a partir, né, dessas pequenas homenagens, dessas pequenas lembranças e que a gente vai levando, né. Eh, a a Elis tocou também aqui, acho que num outro ponto que eu acho que é fundamental, né, assim, a gente está num momento que é de luta pela resistência, né, e persistência das universidades públicas. A gente teve hoje essa notícia, né, com relação à Unirio, acompanhamos aí as notícias com relação à nossa irmã mais velha, o UFRJ, né, e agora, também nos colocamos, né, nessa situação de, atenção, né, a gente precisa lutar para que a universidade pública continue fazendo seu trabalho, né, e mantendo o seu espaço, né, sem ter, aí o seu financiamento totalmente sucateado, como a gente tem visto nos últimos anos. Então esse também é, né, um momento de resistência, e a gente gostaria de deixar aqui o recado, né, de que a pesquisa e a educação, elas resistem, né, não não querem que a gente resista, mas a gente vai resistir. E é isso, Elis, passo aí para você, para a gente poder então fazer a abertura dessa nossa mesa. Mais uma vez, né, Ana, boa noite para todo mundo, bem-vindos, né? É ótimo, assim, é muito bom ter vocês aqui conosco nesse momento de resistência, né? E uma coisa que tanto a Semana de Educação passou a ter o nome da Tânia, que foi uma outra perda em outro momento, e hoje estou demais. Que também, né? Mas foi por outros motivos, né? Que foi por conta do coração dela, que era tão grande, que não resistiu continuar aqui conosco. E aí também, né, comemoração de Paulo Freire, os 100 anos de Paulo Freire, os 35 anos da Escola de Educação, mas entendendo que o nosso curso é jovem, assim, né, mas a nossa universidade tem a minha idade, é muito jovem também. Então, né, não querendo dedurar a idade né, da universidade. Mas, mesmo assim, se a gente for parar para pensar, um dos cursos mais antigos, né, dentro da nossa universidade, e que cresceu muito nos últimos anos, né? E que cresceu, né, não só ampliando o quadro docente, né? Mas ampliando também a questão de, se a gente parar para pensar, eu também atuo, né, na pedagogia à distância, né? Então, nosso quadro, apesar dos alunos, eu divulguei também, tomara que eles consigam entrar, eles estavam com dificuldade de entrar no formulário, Ana, os alunos né, da distância. Mas, de qualquer forma, é só para a gente pensar que eles também são alunos da Unirio, né? E muitas vezes são esquecidos, acho que esse é um momento importante para a gente marcar. A ampliação online, a ampliação também, né, na minha época não existia nem mestrado, nem doutorado em educação, nós também temos, apesar de não estar vinculado à escola de educação especificamente, né, mas é na nossa área, e acho que é isso, né, quem perdeu ontem a abertura, vale a pena, né, Ana, Sim, assistir. sim, ficou gravada no canal da educação.
E abertura em todos os sentidos, né? Tanto a fala, né, né, muito marcante, né? Nós tivemos a fala não só da gestão anterior da Escola de Educação, como da nova gestão, né, da Escola de Educação, e também, né, das autoridades, né, da universidade, decano, reitor, mas depois tivemos né, a aula inaugural com o professor Pedro Pontual, como, né, já mencionou, enfim. Bem-vindos. Vamos aos trabalhos que a Lívia pensa hoje, e nós temos, né, outra evento às 8 horas. Pois é, gente, sejam então novamente muito bem-vindos e bem-vindas. A gente então propôs essa mesa com a ideia de juntar, né, pesquisas e trabalhos que falam ou que estão sendo, né, desenvolvidos no campo da gestão e da implementação de políticas públicas, né, que são os temas sobre os quais a gente se dedica, né? Para quem não conhece, né, nós somos do grupo de pesquisa POGEF, Política, Gestão e Financiamento da Educação, sediado na Unirio, e temos aí feito alguns trabalhos, né, junto com orientandos e orientandas nesse campo. Eu vou, então, convidar, tá? Vou convidar aqui os primeiros trabalhos de forma aleatória para poderem se apresentar. Os que forem, por favor, utilizar slides, podem compartilhar. E se tiver algum problema, a gente se organiza aqui, tá bom? A gente te ajuda também. Bom, o primeiro trabalho que a gente convida para ser apresentado pode ser o seu, Daisy. A gente não combinou nada, tudo no improviso. Não tem problema. Eu só não estou conseguindo apresentar aqui, tá? Para mim não aparece assim, tá apagadinho. Deixa eu liberar, eu acho que é porque não estava liberado. Tá. Só um minutinho. Configurações. Não sei por que eu fui mexer nisso, tá vendo aí agora? Compartilhar a tela. Agora foi. Peraí. Bom, então, convido a Daisy Lúcia Cerqueira. A Daisy, ela é mestranda do PPGedu, minha orientanda, e hoje ela vai apresentar o trabalho que tem como título BNCC, Implementação do Currículo de História e a Discricionariedade dos Agentes. Cada trabalho vai ter 10 minutos, tá bom, gente, de apresentação. Eu e Elis vamos avisando, né, Elis, quando estiver faltando 3 minutos, pode ser? Tá bom. Estão vendo já? Não, vamos deixar você colocar a apresentação. Peraí um pouquinho. Agora eu já vou acertar. Peraí. Começou, aí depois... Agora começou de novo, Daisy. Foi? Foi, tá abrindo. Abrindo? Projetar. Aí. Foi? Foi. Você pode colocar maior pra gente? Posso. Peraí. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tá ótimo. Bem, boa noite a todos, né? A gente está... o meu nome é Daisy Lúcia Cerqueira, né? E eu faço parte aí do grupo de pesquisa POGEF, né? E sou orientanda da professora Ana Cristina Oliveira. Meu trabalho, então, se intitula BNCC, Implementação do Currículo de História e Discricionariedade dos Agentes Implementadores. Meu objeto de pesquisa, né, do meu trabalho, né, é a implementação da BNCC no currículo de História em 2 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, nos anos finais do ensino fundamental. E visa verificar a atuação dos agentes implementadores, buscando entender aí o alinhamento curricular na implementação da BNCC no currículo de História, desde a sua formulação até a sala de aula. E os objetivos da minha pesquisa visam investigar a implementação da Base Nacional Comum Curricular na disciplina de História, buscando analisar o alinhamento curricular desde a SNE, da Secretaria Municipal de Educação, dos currículos das escolas, às prerrogativas desta política curricular.
busca também fazer uma análise da regulação e da estrutura de governança dessa política, né? Um mapeamento da atuação discricionária desses agentes implementadores, percebendo exatamente como é que esses agentes implementadores fazem a reinterpretação desses currículos na escola, entendendo exatamente o que motiva, né, esses agentes implementadores a fazerem a escolha curricular. Dentro dos conceitos aí utilizados na pesquisa, né, a partir dos referenciais teóricos que eu trabalho de implementação de políticas educacionais e da ciência política, eu utilizo o Matlin, né, com a teoria organizacional e os conceitos de conflito e ambiguidade, né. Matlin diz que o conflito são interesses dos diferentes agentes e a incompatibilidade desses objetivos, né. E a ambiguidade é exatamente a regulamentação da política, essa política ter clareza sobre os objetivos da política, é o espaço dado pela política para a interpretação, tanto com relação aos meios, quanto com relação aos fins. Então, Matlin, ele diz que quanto menor o grau de ambiguidade, maior a regulação da política. E quanto maior o grau de ambiguidade, menor a chance da política ser implementada como ela foi prevista. Menor a chance da implementação ser padronizada, né? Para Matlin, a ambiguidade e o conflito podem existir em diferentes graus e combinações, gerando diferentes contextos de implementação. Então, ele diz que essa relação entre ambiguidade e conflito é que permite entender a governabilidade da implementação. O outro conceito que eu utilizo a partir dos meus referenciais teóricos é a estrutura de governança, voltada à implementação, né, em multicamadas e multimeios, e também o contexto de federalismo. Eu procuro entender como é que essas políticas são adaptadas, interpretadas e reformuladas quando elas passam pelas múltiplas camadas de atores envolvidos em seus processos, né? Então, a gente tem as políticas de educação no Brasil, né, que vivenciam esses múltiplos níveis e camadas, exatamente pela divisão de competências garantida pela Constituição Federal, né, e vai determinar, na verdade, um regime de colaboração entre União, Estado e município na organização dos seus sistemas de ensino. Percebendo essa relação entre as organizações e como os atores interagem nesse contexto de implementação. Então, o que eu quero verificar é o que e como as políticas são alteradas ao longo dessas camadas decisórias, né? Então, multicamadas a gente chamaria o contexto federativo brasileiro entre autonomia e competência territorial. E os multiníveis são exatamente as camadas hierárquicas organizacionais envolvidas na política, representadas, no meu caso, através da SNE, das CREs e da própria escola. Outro conceito que eu utilizo na minha pesquisa, né, seria os diferentes níveis hierárquicos de burocracia, né, entre eles a burocracia de médio escalão e a burocracia de nível de rua, né. A burocracia de médio escalão, eu trabalho com Lota, Pires, Oliveira, que vai trabalhar exatamente no meu contexto a Secretaria Municipal de Educação e a Corregedoria de Educação. Ele diz o seguinte, que entre a burocracia de médio escalão é o elo entre o alto escalão e os executores da política pública, né? No meu caso, os diretores, os coordenadores, né? Os burocratas que ficam nesse nível. Os burocratas de nível de rua, né? Segundo Lipsky e Lota, são os funcionários que trabalham diretamente na interação com os usuários para a provisão de serviços públicos, fazendo assim entrega dos serviços. No meu caso particular, seriam os professores, né? E como eu trabalho muito com a discricionariedade dos agentes, então eu utilizei Lipsky para trabalhar esse conceito, né? E ele conceitua a discricionariedade como a relativa liberdade que os agentes têm para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios e das sanções a serem oferecidas pelas agências e seus cidadãos. Dentro do meu percurso metodológico, né, eu vou buscar fazer uma pesquisa qualitativa, né, tendo como instrumentos de pesquisa análise documental, realização de entrevistas semi-estruturadas. A minha pesquisa de campo vai envolver uma análise documental, entrevistas com os agentes da Secretaria Municipal de Educação e da segunda CRE. Os burocratas de médio escalão, que atuaram ou estão atuando na implementação da BNCC na rede municipal, resultando, então, num processo de adaptação curricular, né? Isso eu venho já trabalhando e iniciando as minhas entrevistas, né? A segunda fase do campo, né, vai envolver um estudo de casos múltiplos de 2 escolas da segunda CRE,
a partir das entrevistas com os professores de História e diretores das unidades. Para a escolha dessas duas escolas, né, eu utilizei como critério aí exploratório, né, a análise de 153 escolas pertencentes à segunda CRE, levando em conta os seguintes critérios. O primeiro critério, a escola devendo oferecer os anos iniciais do ensino fundamental, e o segundo critério, atendendo aos parâmetros de nível socioeconômico e de medida de equidade, que é a porcentagem de alunos com aprendizagem adequada. Bem, dentro das conclusões parciais ainda, né, a gente está em fase de desenvolvimento, então essa pesquisa ainda se encontra em período de levantamento do campo, né, e constatando-se que a atuação dos agentes implementadores pode impactar, né, pelo que a gente vem analisando, sobre a escolha curricular, desenvolvendo diferenciadas formas de aprendizagens e de conteúdos, que podem gerar efeitos diferentes dos previstos na formulação da política. Gente, obrigado a todos, uma boa noite. Deise, nem precisou de te avisar. Exatamente, quando eu ia avisar, você acabou, então tá tudo certo. Parabéns pelos trabalhos, a gente não combinou no início, mas a gente vai ter um tempo para debate no final, então se vocês tiverem perguntas para a Deise, para os próximos trabalhos que vão sendo apresentados, anotem, ou então guardem, ou coloquem também no chat, e aí depois a gente volta e vai abrir o espaço para as perguntas, tá bom? Vou passar para o próximo trabalho, que seria o trabalho da Tereza, pode ser, Tereza? Tereza Cristina, Leonardo e Patrícia. Pode ser sim, Ana, tudo bem. Então, tá ótimo. Vou apresentar. O trabalho da Tereza, do Leonardo e da Patrícia, que são todos doutorandos do PPGEDU da Unirio, orientandos da professora Elis, né, estão em tempos diferentes do doutorado, mas são todos doutorandos, quase doutores, né, e eles hoje vão apresentar um trabalho que tem como título A Burocracia de Nível de Rua e a Categorização Social dos Sujeitos. Bom trabalho. Obrigada. Estou tentando apresentar, gente, mas vocês sabem que eu tenho uma dificuldade, né? A pessoa não é boa nessas coisas, mas eu estou tentando. Boa noite a todos e a todas. Tereza, se quiser que eu passe, posso passar, tá? Tá, se... Estou tentando. Eu estou tentando, gente, juro que eu estou tentando. Não está aparecendo nada, né? Por enquanto não, Tereza. Começou a rodar. Será que vai? Vai. A tela já abriu. Ela fica aí toda a vida, tá vendo? Ó? Nada ainda, né? Só... É porque agora você tem que abrir o seu documento do PowerPoint, aí ele vai aparecer pra gente. Aí, agora apareceu. Foi. Agora é a apresentação. Então, gente, a professora Ana já nos apresentou uma conversa minha, do Leonardo e da Patrícia sobre a burocracia de nível de rua, ainda continuando aí na temática da Deise, né? Deise já deu a bola pra gente, que bom, Deise, obrigada. Então, nosso trabalho, a gente pretende discutir a fase de implementação, essa que nos interessa, dentro do ciclo de políticas, que o SEC, né, o autor Leonardo Sec, diz que é composto por agenda, formulação, processo decisório, implementação e avaliação, nos interessa a fase de implementação. E a fase de implementação, dentro da fase de implementação, o SEC também diz que existem dois tipos de abordagem, que é a abordagem top-down e a abordagem bottom-up. O que nos interessa também é a abordagem bottom-up. E por que nos interessa essa abordagem? Porque a gente objetivo entender o Estado em ação e entender os efeitos da ação do Estado na prestação do serviço público ao cidadão. E nessa perspectiva, o bottom-up nos atende melhor, porque é um modelo orgânico que leva em consideração os sujeitos e suas variáveis no processo de implementação, né? A política não é definida no topo da pirâmide, mas é no nível de rua. O Lipski, ele foi o primeiro a cunhar esse termo, né, burocracia de nível de rua. E essa burocracia, o que é, afinal? Burocracia de nível de rua é uma estrutura burocrática da administração,
pública que trabalha no contato direto com o cidadão. Então, é uma política, é uma estrutura administrativa que observa a interação, que observa a discricionariedade, e essa substancial discricionariedade que o agente do serviço público tem na prestação do serviço. E o Lipski fala que, que são exemplos desse tipo de burocratas, policiais, professores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e todo aquele agente de balcão, né, que atende diretamente ao cidadão. A implementação de políticas públicas a partir do Lipski é que nos interessa discutir. Então, o Lipski deu a sua contribuição, né, uma contribuição reconhecidamente importante, mas a partir dele também o nosso trabalho, ele tem esse objetivo de articular as discussões do Lipski e para além do Lipski. Então, a gente traz o Maynard Moody Muscheno para tentarmos fazer esse diálogo, né? No Lipski, a gente vai ver que ele fala que o agente age porque age, né? As maneiras de ação do agente, elas dizem muito respeito à sua autopreservação. Então, em ambientes em que ele tem que agir imediatamente, em contextos de escassez, de imprevisibilidades, a tomada de decisão conflituosa, ela serve para a autopreservação do agente. Então, ele vai escolher aquele cidadão que é menos recalcitrante, aquele aluno que é mais disciplinado, e para ele, a entrega da política vai ser mais interessante para o agente, né? Ele vai preferir aquela fila menor na hora de atender, tudo na sua autopreservação. A partir disso, o Maynard Moody Muscheno, eles dizem que não é só isso, né? Que o agente, ele age como age, não somente para se autopreservar, mas dentro dessa sua ação, ela é moralmente construída. Ela é construída a partir dos seus valores, de normas, né? Na articulação das normas da política com o seu próprio entendimento, com a corresponsabilização do cliente, quer dizer, se sai um pouquinho da vertente de que o agente, ele age, e o foco no agente, o foco também no cliente. O cliente é importante, o cidadão é importante na hora da prestação desse serviço. Por quê? Porque o agente, ele olha para esse cidadão e ele categoriza esse cidadão. E na hora que ele categoriza mediante quê? Mediante a identidade desse sujeito, ao seu lugar social, ao seu comportamento, tudo isso faz com que ele categorize. E a partir dessas categorias é que ele vai atender o cliente de modo mais benéfico ou não, que ele vai estar interessado em prestar aquele serviço ou não, que ele vai estar interessado a desconhecer regras, né, estender, né, esticar, deixar as regras mais elásticas, né, ou até desconhecê-las para atendê-los ou não. Então, o que a gente discute é que, sim, Lipski trouxe uma discussão muito importante, mas é preciso caminhar na discussão dele e articular outros teóricos e outras teorias para que a gente consubstancie esse entendimento da implementação. Desculpe, gente, meus cachorros, tá? Todo mundo sabe que eu tenho 6 cachorros, de vez em quando acontece isso. Então, o dilema do cidadão para Lipski é entregar a política, né, a prestação de serviço, observando os problemas individuais, mas o Muscheno e o Moody, eles dizem que, além disso, eles também, o outro dilema é a categorização, porque o tempo todo eles estão julgando e colocando esses cidadãos em determinados lugares, e a partir dali, sim, dessa agregação de componentes, né, as demandas, elas são postas em ação, quer dizer, a implementação, ela passa por essa variável dessa categorização social desses sujeitos. E, para terminar, as nossas considerações parciais nos dizem que os burocratas de nível de rua, eles fazem julgamentos dos cidadãos, classificando-os como merecedores ou não das políticas públicas. Quer dizer, há um senso de moral muito forte, né, que perpassa essas decisões e perpassa o processo de implementação, influenciando nos seus resultados. Eles estabelecem categorias a partir dos seus julgamentos e de acordo com um sistema de valores e de ideologias. As diferenças sociais, elas penetram no mundo das políticas públicas por meio da centralidade, só um minuto, de práticas de categorização e julgamento, que podem acirrar
ou minimizar processos de desigualdades sociais. Gente, as nossas referências bibliográficas, obrigada. Muitíssimo obrigada também. É super dentro do tempo, né, Elis? Que ótimo, né? Eu sou rápida, gente, sempre. Como é que faz para parar a apresentação? Professor, consegui. Parou? Sabendo que o tempo é muito limitado, a gente acabou deixando a Tereza falar, porque os 3 falando ou mais falando não daria tempo, né? Porque é muito rápido. Mas a gente vai ter no final as perguntas, uma conversa, e a gente pode participar melhor. Tá ótimo. Eu acho que é interessante, né, trazer esse referencial teórico que tem sido discutido e debatido no grupo. Agradeço a Tereza, né, pela excelente apresentação e realmente, né, ir fazendo um trabalho conjunto aí em seguida ao da Deise. E olha que foi no acaso aqui, hein? Bom, vamos então dando continuidade à mesa. Eu convido agora a Pamela Rosário Mota e a Bruna Vicente dos Santos. Pamela é doutoranda, orientanda da professora Elis, e a Bruna é mestranda, orientanda da professora Elis também. E as duas vão apresentar o trabalho, o Ministério Público e a regulamentação da gestão democrática no processo seletivo de diretores escolares em municípios da Baixada Fluminense. Boa apresentação, meninas. Oi, gente, boa noite. Bom, pessoal, já vou me desculpar de forma antecipada, porque eu tô na escola ainda e a internet daqui tá muito instável. Eu caí aqui algumas vezes, então, qualquer coisa, se eu sumir, vocês já sabem. E a Bruna também tá com o mesmo problema, ela já reiniciou o modem para ver se isso sanava. Nem sei se a Bruna está aqui. Tá bom? Então, já para vocês saberem, tá bom, gente? Vou compartilhar aqui, ó. São os desafios, né, Pamela? Pois é, professora Ana, tá terrível, terrível, mas vamos seguir. Professora Elis, saudade! Vocês veem aí alguma coisa, gente? Tá começando, Pam. Tá bom. Estão vendo? Sim. Sim. Ótimo. Então, pessoal, eu sou Pamela, sou professora de língua portuguesa, estou diretora adjunta aqui de uma escola do Rio. A Bruna é mestranda, ela trabalha no Ministério Público como técnica. Se em algum momento ela conseguir voltar, porque eu acho que ela não está por aqui, ela fala um pouquinho mais a respeito da função dela no Ministério Público. E a gente vai apresentar essa temática, o Ministério Público e a regulamentação da gestão democrática, como a professora Ana falou, em municípios da Baixada Fluminense, com foco no processo de seleção de diretores escolares. Ela conseguiu entrar, tá bem? Conseguiu? Sim, pelo menos ela mandou o zap dizendo que sim. Então, tá bom. A pesquisa ela faz parte de um projeto da professora Elisângela, nossa orientadora. Esse projeto tem como nome Gestão e Educação em Tempo Integral no Brasil e em Portugal, Aproximações e Distanciamentos. Ele é financiado pela FAPERJ. E temos como a problemática o seguinte: como é que foi o percurso do processo seletivo do cargo de diretor nas redes municipais de educação em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu, tendo em vista a atuação do Ministério Público na regulamentação da gestão democrática. O objeto é a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro nessa regulamentação, como eu já falei, no processo, por meio do processo seletivo de diretores escolares.
Temos como recorte uma fotografia temporal as agendas de 2014 a 2017, percebendo que, a partir das ações do Ministério Público, houve legislações construídas nesses 2 municípios. Objetivo geral, compreender as ações do MP, que contribui na encenação de políticas públicas de gestão democrática, e, como objetivos específicos, analisar o MP como contexto de influência na regulamentação dessa gestão, observando a produção textual de legislações locais no que tange à escolha de gestores escolares municipais em Caxias e em Nova Iguaçu. Justificativa e hipótese. A nossa justificativa é um panorama sobre o que vem ocorrendo nos sistemas municipais, acerca da meta 19 do Plano Nacional de Educação de 2014, que é a política macro, é o PNE, e a hipótese de o Ministério Público atuar como contexto de influência, como ator político, nos municípios do estado do Rio de Janeiro, como suporte para a viabilização da gestão democrática. A nossa base teórica tem o Licínio Lima, a partir das dimensões democráticas, a colegialidade, participação e eleição, pensando na gestão democrática baseada no poder da decisão, e a abordagem do ciclo de políticas a partir do BOL, pensando no contexto de influência e no contexto de produção textual. Então, a gente escolheu esses 2 contextos. Não vamos para o contexto da prática, ver como é que essa política ela é difundida nas escolas. A gente fez esse recorte no contexto de influência, vendo como o Ministério Público vai atuar. E pensando também na teoria da atuação, pensando que a política não é simplesmente implementada, ela é encenada por diversos atores, como o BOL discorre. Pegaremos alguns elementos da teoria da atuação, como os processos de interpretação e tradução, pensando que o MP, ele interpreta essa política e a traduz, relacionando o processo de gestão democrática, pensando na configuração de ações políticas que ocorrem, não só pelo Ministério Público. A gente sabe que a política está em disputa, que há diversos atores ali, mas a gente pega o Ministério Público como nosso foco, pensando como ele entende a política posta e como que ele vai traduzir essa política, já que ele tem como papel a fiscalização, fiscalizar o cumprimento da lei. E como é que o Ministério Público, como é que o órgão, ele auxilia nessa configuração da política da gestão democrática. Então, a gente vê o Ministério Público como um ator que interpreta e traduz a política posta em cena. A metodologia, abordagem qualitativa, estudo de casos múltiplos, revisão de literatura e análise documental. Temos como os resultados e conclusões parciais que há um processo de encenação de políticas locais acerca da gestão democrática após as ações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que há também uma maior escala de substancialidade democrática dependendo do procedimento exarado pelo Ministério Público. E, por exemplo, a gente pode até falar um pouquinho depois, Caxias configurou uma lei, e a gente vê que no percurso houve uma ação civil pública, e em Nova Iguaçu foi configurado um decreto, e no percurso dessa regulamentação de gestão democrática houve uma recomendação do MP. A opção por instrumentos administrativos ou por judiciais depende da interação do Ministério Público com os atores do nível médio, as secretarias, e no contexto, nesse caso, depende também do quanto a voz do órgão é ouvida ou silenciada pelas secretarias municipais de educação, ou seja, de repente, o instrumento administrativo como uma recomendação, que não vai para o judicial, ele é exarado porque houve um diálogo maior com o município, como é no caso de Nova Iguaçu. E no caso de Caxias, em que há uma ACP, que vai para o campo do judicial, esse diálogo ele não acontecia.
Também a gente percebe que a atuação do promotor pode influenciar na escala democrática dos textos legislativos acerca do processo seletivo dos diretores escolares. Então, a subjetividade, ela também pode influenciar na escala democrática dos textos legislativos, ou seja, no desenho de uma lei, no desenho de um decreto. A atuação do promotor, essa subjetividade, ela pode influenciar nisso, quando o promotor, ele opta por fazer uma recomendação e não por uma ACT. Então, isso vai influenciar nos documentos também configurados pelos municípios em questão. E aí, pessoal, é isso. Tentei ser bem sucinta e rápida, tendo em vista que a apresentação era de 10 minutos, e eu adoro falar. Tá bom, pessoal? Vou aqui interromper a apresentação. Tá ótimo. Obrigada, Pamela, pelo cuidado aí com o tempo. Temos aí algumas pesquisas, né, no grupo, nesse campo, né, da atuação do Ministério Público, e Pamela e Bruna estão puxando aí essa discussão. Vamos guardar aí perguntas para a hora do debate. Eu vou convidar, então, agora mais um trabalho da mesa. Agora eu vou convidar uma recém-mestre, a Juliana Ferro da Silva, que defendeu a sua dissertação na semana passada, foi minha orientanda, agora ela é mestre, né? E o trabalho que ela vai apresentar hoje é o último ano do ensino fundamental, um contexto de desigualdades. Ju, você está aí? Está pronta? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Pronto, acho que agora foi. Vou compartilhar aqui a guia para a gente começar. Todo mundo vendo? Para mim ainda não. Sim. Começou. Sim, sim. Legal. Então, eu vou começar para respeitar o tempo de todo mundo. Então, eu trouxe aqui uma partezinha da pesquisa, um capítulo, trouxe algumas informações sobre esse capítulo, para a gente pensar aqui o 9º ano, né, o último ano do ensino fundamental. Então, o objetivo é entender, né, como o direito à educação tem sido entregue ao 9º ano. Então, eu trouxe alguns dados aqui para a gente discutir durante esse momento aqui. Então, para a gente entender se esse direito está sendo entregue, a gente tem que entender o que é o direito à educação, né? Então, eu trouxe aqui o que eu estou entendendo como direito à educação, que é esse tripé aí de acesso, permanência e aprendizado. Então, o que a gente tem de dado aí sobre esse acesso, permanência e aprendizado? Então, a gente tem aqui que o atendimento, né, em questão de acesso, o atendimento dos alunos, dos estudantes de 6 a 14 anos estão sendo quase atendidos em sua totalidade, né? Isso, quando a gente coloca o nível aí socioeconômico, esse número desce um pouquinho, que é um ponto de atenção aí para a gente pensar como é que esse direito está sendo entregue. Quando a gente pensa em permanência, eu trago aí dados de evasão, né? Então, quase 8% aí dos alunos evadem antes de terminar aí o 9º ano. E quando a gente está falando de aprendizado, a gente está falando aí de que 34% desses alunos do 9º ano, isso são dados de 2017, né, que eram os dados que a gente tem até o momento, 34% deles aprendem o que é considerado adequado em língua portuguesa e 15% deles o que é considerado adequado em matemática. Então, aqui a gente tem taxas de aprendizado bem intrigantes, por assim dizer. Então, quando a gente fala aqui da taxa de atendimento, eu decidi trazer aqui 2 dados, né? Um que é a taxa de atendimento entre os estudantes de 6 a 14 anos, que aí a gente tem, tem números bem expressivos, né? E aí esse número desce bastante quando a gente fala aí dos estudantes de 15 a 17 anos, né? A gente tem aí
uma queda expressiva, principalmente quando a gente pensa aí nos 25% mais pobres da população. Por que eu trouxe esses dois recortes? Porque o nono ano pode estar aí entre, tanto na faixa etária, né, dos 14, mas se a gente contar aí com a taxa de distorção idade série, eles podem acabar entrando nessa taxa aí dos de 15 a 17 anos. Então, aí quando a gente fala de conclusão, né, de taxa de conclusão, aqui a gente tem a porcentagem aí dos alunos que conseguem terminar o ensino fundamental com 16 anos. Isso já contando com aí 2 anos de distorção idade série. Isso é um ponto aí de atenção também, porque os alunos, em tese, terminariam o fundamental aos 14 e ingressariam no primeiro ano aí do ensino médio com 15, né? Para aí conseguir terminar no tempo adequado. Então, aqui a gente tem, entre os 25% mais ricos, né? A gente tem aí uma porcentagem considerável de alunos que conseguem ingressar, que conseguem terminar o ensino fundamental aí até os 16 anos. E esse número cai expressivamente, né? A gente fica aí com 69,1% dos alunos que conseguem terminar, mesmo contando com a distorção idade série já dos 2 anos, nos 25% mais pobres. Então, aqui a gente já tem um número expressivo. O que eu acho mais interessante e o que eu acho que merece destaque aqui? Pensando os dados que a gente tem atualmente no nono ano, a gente percebe que o nono ano não é a maior taxa de reprovação. Quem é a maior taxa de reprovação? Isso com os dados aí de transição do censo, né, de 2017 e 2018, quem é a maior taxa de reprovação é o 8º. Então, ele não configura, entre todos os anos aí do fundamental, não configura a maior taxa de reprovação. No entanto, ele é a maior taxa de distorção idade série no fundamental, o nono ano configura aí a maior taxa de distorção idade série e é a maior taxa de evasão também. E quais são as minhas hipóteses, né, de por que isso está acontecendo? Ele configura o maior taxa de evasão. A gente pode começar aí, eu estou engatinhando aí nesse pensamento, né, para entender por que isso acontece. Pode ser porque todo esse percurso até o nono ano, ele já foi muito conturbado. Então, são alunos que estão com maior taxa de distorção idade série, né? Então, já tem uma demanda aí da sociedade que é diferente de quando eles eram mais novos. E aí, ao invés de serem reprovados, né? E aí o nono ano pegar aí para si essa taxa de maior reprovação, não, esses alunos evadem, esses alunos desistem dessa trajetória. Então, aí eu estou começando aí a pensar nesse percurso e começar a entender também por quê e como, né? Como é que isso acontece. E aí entra a minha pesquisa aí da expectativa, né? De continuidade da trajetória escolar. Então, esses aí são pontos de atenção e de entender por que esse nono ano é a maior taxa de evasão, apesar de não ser a maior taxa de reprovação. Então, aí eu estou nesse meio aí de investigação. E aí eu trago aqui a questão do aprendizagem adequada, né, do nono ano. E aí os alunos que terminam o nono ano, eles aprendem o que é considerado adequado em português. E aí a gente tem aqui que, no geral, mesmo com o nível socioeconômico mais alto, a gente já tem uma taxa aqui baixa, né, 69,6% desses alunos conseguem concluir. E quando a gente olha aí o nível socioeconômico mais baixo, esse número cai absurdamente. A gente tem aí uma taxa de aprendizagem adequada de 21,3%. Em matemática, então, né, nem se fala aí, quando a gente pensa que apenas 8,8% dos alunos concluíram, né, em 2017, o nono ano com aprendizagem adequada. E aí, o que a gente está entendendo, né? Eu fui entender o que o censo entende como esse NSE baixo. Quem são essas pessoas que são consideradas com NSE baixo e que, consequentemente, talvez, muito possivelmente, acabam tendo um aprendizado menor, né? Uma aprendizagem adequada menor. E aí a gente tem aqui os elementos, né? Tem acesso à internet,
o salário, a renda familiar mensal está entre 1 e 1,5, né, o salário. E a parte que mais me chama atenção aqui para esse público que é considerado aí com o NSE baixo, é a parte em que os pais, né, os responsáveis, possuem ensino fundamental completo ou estão em curso. Então, aí a gente tem um aparecimento aí de uma relação com a trajetória, né, com o nível de escolaridade dos pais. E isso é uma coisa que a gente já está aí vendo há bastante tempo, né? Então, daí essas coisas vão se confirmando ainda mais conforme a gente vai observando esses dados. Então, as minhas considerações finais aí, porque essa é só uma palhinha aí para vocês, fica aí o convite para ler a dissertação, que é o direito à educação ainda é um ponto de alerta, né? A gente percebeu que o tripé não está sendo atendido aí, direito e acesso à educação a gente ainda tem uma problemática, e é também preciso pensar os indicadores do 9º ano como um sintoma de problema diluído ao longo da trajetória escolar, né? Que é entender por que eles configuram a maior taxa de evasão, mas não necessariamente isso tem relação com a reprovação, eles não configuram a maior taxa de reprovação. E aí a gente fica aí para entender como é que isso acontece, né? Então, gente, era basicamente isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E aí vamos para as conversas depois desse momento aí. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Realmente é um capítulo, né? Fica o convite para ler. Eu acho que está todo mundo aqui dando, né, fazendo um convite para os trabalhos que estão em desenvolvimento ou que acabaram de ser defendidos. E é bom que a gente vai apresentando o POGEF, né, Elis, também. Agora eu vou convidar uma parceira, né, que não é orientanda nossa, mas que tem participado do nosso grupo, e que é a nossa querida Mônica dos Santos Melo. A Mônica, ela é uma servidora da Secretaria Municipal de Educação, né? Ela vai contar um pouquinho do trabalho dela, e hoje ela veio apresentar para a gente o trabalho que tem como título Contextualizando o Programa Saúde na Escola, Intersetorial de Saúde Integral e Educação Integral. Então, Mônica, seja muito bem-vinda, você está em casa. Obrigada, boa noite, queridos e queridas. Vou tentar aqui abrir minha tela para fazer uma apresentação. Deixa eu ver. Não estou vendo vocês. É assim mesmo, porque nas outras apresentações eu vi as pessoas. É assim mesmo, Mônica. A gente já começa a ver sua tela. Ok. Então, eu sou Mônica Mello, trabalho na Secretaria de Educação do Rio e sempre me debrucei acerca da pesquisa em educação integral, escolas em tempo integral. Fui orientando da professora Lúcia Veloso, na UERJ, e continuo nessa trajetória de pesquisa em busca de melhorias. Esse ano eu assumi o desafio que é ficar à frente do PSE, que é um programa intersetorial que trabalha com saúde e educação. Saúde, educação e assistência. Então, eu vim mostrar um pouquinho para vocês do que a gente realiza, não só para vocês conhecerem a proposta, mas também para mostrar um pouco daquilo que a gente tem pensado enquanto categoria de dados, enquanto impacto nas gestões, de uma forma geral, das nossas escolas. Eu trago aí, então, a tela inicial, né, com o título, um pouco dos nossos marcos legais, que se encontram o PSE Carioca, que é um programa que visa, na verdade, a integração com saúde e educação, pensando na qualidade de vida dos educandos. Em 2007, ele foi pensado, apesar de decretado, digamos assim, apesar da saúde e educação caminharem juntas há muito tempo. Quem conhece bem, inclusive, as propostas educacionais em tempo integral percebem claramente isso. Os CIEPs, eles foram precursores nessa integração maior, com equipamentos internos funcionando junto à escola. Em 2015, nós temos uma outra resolução,
que promove um pouco do avanço dessa proposta, abrangendo também a assistência social. O que os marcos legais promoveram? Né? Uma política intersetorial, uma promoção de saúde integral às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública, com uma proporção, uma perspectiva de corresponsabilidade, e a articulação entre escola e atenção primária à saúde, que é a base, enfim, desse programa. Eu trago aí também as áreas, né, intersetoriais que a gente trabalha. Nós temos o PSE, mas nós temos os CAS, que são os centros de assistência, temos as CAPs, que são ligadas à saúde, né? Para cada coordenadoria de educação, nós temos esses setores em cada território. Nós temos 11 coordenadorias de educação e temos 11 territórios ligados a essas coordenadorias, abrangendo não só a assistência, mas também a saúde. Trago um recorte da fala de Bourdieu, que trabalha essa questão da ação, né, da ação entre esses setores, que é um desafio em relação aos homens que transitam nesse universo. E a gente, a partir de tantos dados e de tanta interlocução com o campo, a gente resolveu, então, se debruçar sobre a questão da pesquisação nessa seara. Analisar estratégias de planejamento e ações intersetoriais em diferentes dimensões, que inclui aspectos do processo saúde e doença, na perspectiva de uma educação integral e da influência da gestão escolar nesse cenário. Eu trago mais algumas abordagens sobre a questão da intersetorialidade. A nossa abordagem metodológica seria a Qualiquant, com nossos membros, mesmo os partícipes dessa busca, desse viver, desse fazer, na verdade, no dia a dia na escola, né? E para nós também, que é uma seara nova, é uma seara que nos induz a procurar novos caminhos para enfrentar esse momento tão difícil que todos nós temos enfrentado. Então, pensamos em utilizar os dados secundários, né, que são nos mostrados pelos instrumentos que à frente vocês vão conhecer também, com casos suspeitos, casos confirmados, enfim, até contactantes, de todas as creches e também das escolas. A gente já começou a realizar a roda de conversa, que é uma metodologia bem interessante, e a gente já começou também a implementar alguns questionários, na verdade, antes da perspectiva de pesquisa. A gente começou por esse fazer, por um caminho que a gente já conhecia. Eu trago aí o nosso aplicativo, a partir da implosão dessa Covid-19, né, que foi decretada em 11 de março, que 90% da população estudantil no mundo foi afetada, e aí a gente tem aí várias prerrogativas, né, vários impactos, como um deles a evasão, né, as crises de pânico, entre outros desdobramentos, e também a gente tem um dado de 45 mil crianças órfãs nesse contexto. Então, é um dado que nos assusta, que nos alerta, e esse aplicativo, ele veio a partir de uma discussão de sala de situação na Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Oswaldo Cruz, a partir de uma pesquisa, de uma ação com escolas particulares, que pensaram num aplicativo para fazer o entrelaçamento entre família, que é o que a escola deve fazer sempre, e instituição, mas, na verdade, no nosso município, como nós temos mais de 1.000 escolas, a gente resolveu trabalhar com esse aplicativo junto à gestão da escola. Ele é um aplicativo que apenas a gestão da escola tem acesso, ou pelo e-mail da escola ou pelo e-mail do gestor, e também as gerências das secretarias, né, que estão incluídas na secretaria. Ele é um aplicativo que é baixado pelo celular, de uma forma bem fácil, e ele contém aí o nome do gestor, como vocês podem observar, e alguns dados em que a escola se insere. O gestor, ele notifica nesse aplicativo quem da escola dele está contaminado ou foi contactante, e aí nós temos várias orientações para esse procedimento. Além da notificação, tem um desdobramento de orientação baseado no protocolo sanitário.
Nesse aplicativo constam vários dados do funcionário da escola, é um alerta realmente, seguido desse BI, né, que é um mecanismo tecnológico que a secretaria tem acesso, apenas a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, que ele compila os dados desse aplicativo. Quando o gestor notifica no aplicativo da secretaria, gera um e-mail automático e essa inteligência do BI compila esses dados com lista das pessoas de cada escola, área e gráfico. Eu não trouxe todas as telas para não tumultuar, assim, o contexto da apresentação, né? Mas o recorte desse BI, que nos ajuda muito a amparar as escolas nesse momento, é muito interessante. Amparar no sentido de como lidar com esse contexto tão impactante, tão atemorizante, e que no momento a gente utilizando a escola, né, pensando na escola como espaço de proteção social, já que nós estamos com as escolas abertas, a gente precisa ter, de certa forma, um monitoramento dessa situação, além dos protocolos, né, viáveis. Então, a gente tem aí um fluxo de monitoramento a partir dos NSECs, cada coordenadoria tem um grupo de pessoas que trabalham conosco numa gestão compartilhada desse fluxo, né? Mas o ponto principal desse fluxo, na verdade, da comunicação, é o gestor. Ele é o primeiro a notificar o caso, ele entra em contato também com o equipamento de saúde, que faz uma reverberação desse movimento. O PSE orienta aos membros do Comitê Local de Saúde e Ambiente, que é o CELSAI, esses comitês que a gente criou dentro das escolas, a partir de uma metodologia desenvolvida pelo Instituto Oswaldo Cruz, com uma proposta semelhante à do SEC, que é o Conselho Escola Comunidade, mas aí, no caso, é uma proposta semelhante à sala de situação, né, de saúde escolar, que remete a uma visão integral, uma visão intersetorial do todo da escola, numa participação protagonista dessa comunidade. E, a partir dessa lógica, institui por meio de uma resolução a participação desse comitê local de saúde escolar. Então, esse comitê, ele tem se encontrado virtualmente ou presencialmente, com todos os cuidados necessários, empoderando não só as pessoas da comunidade, mas reverberando práticas de saúde e educação para fora da escola e de fora para dentro. Quem faz parte desses comitês são pessoas da própria unidade escolar, né? 2 integrantes da equipe gestora, professores responsáveis, estudantes. E uma pessoa desse comitê, foi discutido isso, ela deverá ficar pelo menos o dia inteiro, uma das pessoas na escola, ou um gestor, ou um professor. Aí nós temos algumas práticas de promoção saudável, de incentivo de atribuições do CLSAS, né? Ele de certa forma, ele empodera o diretor e as suas ações e os alunos com o cumprimento dos protocolos, ele acompanha esses casos, ele apoia as ações, ele discute, ele orienta, faz a interligação com a unidade de referência de saúde. Cada escola tem uma unidade de referência de saúde. Aí são algumas das práticas, né, saudáveis na escola, utilização de máscara, distância, higienização, e uma mensagem do PSE, que é a questão do atravessamento daquilo que a gente faz, né? É se cuidar, não só em relação à educação de uma forma cognitiva, mas de uma forma omnilateral, realmente, uma educação integral, uma educação que a gente se preocupa com o outro, uma educação empática, uma educação colegiada, que a gente pode realmente repensar o dia a dia da gente a partir de novos contextos como esse que a gente está vivendo, e que a escola está aberta. Isso a gente não tem como voltar, a não ser que haja a gente vem discutindo também, o fluxo de fechamento.
quando há mais de 3 casos numa escola, ou casos interrelacionados, sejam eles suspeitos ou confirmados, a escola é fechada. Então, eu trago aí um recorte do pensamento de La Rosa, que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Algumas referências bibliográficas e a pretensão de continuar esse trabalho numa pesquisa assim profícua e que possa reverberar, mitigar realmente essa situação tão drástica que a gente vem vivendo, não só nas nossas escolas, mas no nosso dia a dia. É isso. Obrigada, não sei se eu passei Mônica. muito do tempo. Passou 3 minutinhos, mas equilibrou com os colegas que acabaram mais cedo. Tá bom? Obrigada, Mônica. Importante conhecer, né, os Obrigada. encaminhamentos da SME nesse momento. Bom, a gente vai ter chance depois de comentar, trazer perguntas. Eu vou trazer agora, né, convidar a Isabel Souza, que é mestranda, quase mestre, né, minha orientanda, e ela vai apresentar o trabalho, orientadora educacional e deficiências, implementação de políticas públicas de inclusão. Boa apresentação, Isabel. Eu acho que a apresentação da Mônica aparecendo para mim. A Bel não consegue por isso? Ou não? Vou tentar fechar aqui, só um minuto. Mais uma vez, já tentei, mas sabe como são essas coisas. Agora foi, está fechando sim. Oi? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Agora já está liberado aí para você, Bel? Oi, Bel, você pode iniciar, viu? Não estamos ouvindo você. Bel, a gente não te ouve. Acho que o seu fone deve estar com algum probleminha. Na dica de nada. Às vezes é melhor, tira o fone, não é melhor tirar o fone? Arranca esse fone fora, né? Nada. Não te ouvimos. Não, não ouvimos. Se você tirar o fone, não melhora, tirar o fone mesmo. Veja. Isso é de experiência própria. Que eu estou falando. Nada. Pode entrar novamente, né, Ana? Será que é isso? Será que ela vai e volta e melhora o fone? A gente não te ouve, Bel. Então, vou pedir para você tentar fazer isso. Parar compartilhamento, tá? Aí, enquanto você entra e sai, não, na verdade, sai e entra, eu vou convidar uma outra recém-mestre para apresentar para a gente, junto com suas colegas, a Rosângela Cristina Rocha Félix, mestre essa semana, né? Foi orientanda da Elis, ontem, né? Foi ontem? Tem. Gente, tá passando tão rápido. Isso mesmo, foi ontem. Muito recém-mestre. E a Priscila Nunes França de Oliveira e a Fátima Alves Pereira, são, né, queridas também, vão apresentar juntas o trabalho Os Desafios da Efetivação do Direito à Educação diante das Desigualdades.
Então, boa apresentação, meninas. Olá, eu queria só saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eles falaram que estavam fazendo barulho em um momento. Não, tá ótimo. Ótimo. Boa noite, né, a todos. Como a professora Ana já me apresentou, sou Rosângela. Quero justificar que eu vou fazer a apresentação sozinha por conta do tempo e porque as colegas estão aí com dificuldade na internet. Priscila acabou de se mudar, já me mandou a foto aqui de como ela está fazendo para assistir, então eu vou apresentar aqui sozinha. E aí elas participam depois na parte da roda da conversa. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento de tela. Também peço um pouquinho de paciência, porque eu tenho dificuldade nessa hora. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Oi? Tá indo. Isso. Já está aparecendo sua tela. Então, vou minimizar aqui e vir para cá, é isso? E onde estava no Zoom? É isso aqui mesmo? Vocês estão me acompanhando? É porque eu não vejo mais ninguém. Não, Sim, tá aparecendo. Não, agora sim, tá lá em cima, é isso. Oi? Agora sim, tá na primeira. Então, vamos lá, gente. Então, esse trabalho, ele é um recorte, né, da minha dissertação, e fala sobre o direito à educação, direito à educação em tempo integral, e nós investigamos aí o turno único, mas aqui nesse trabalho nós trazemos uma parte de um dos capítulos, né, fazendo uma discussão sobre o direito à educação e os desafios do direito à educação diante das desigualdades. Né? Já foi apresentado os colegas Priscila Nunes e Fátima, que estão aí na parceria aqui com o trabalho. Temos como objetivo geral investigar os desafios da efetivação do direito à educação, no que tange não somente ao acesso, mas à permanência e à qualidade, mesmo diante das desigualdades no Brasil. Para começar, nós trazemos aqui um pouco uma linha do tempo, né, mostrando um pouco dessa trajetória para que esse direito ele fosse realmente constituído aqui no Brasil. E aí nós temos aí, desde 1824, lá, desde a Constituição Imperial, né, a Lei Geral da Educação, que trazia inicialmente apenas a instrução primária, e que não era universal, né, não atingia todos os cidadãos. Depois, a Constituição Federal, já no governo republicano, em 1934, que teve como um diferencial um capítulo específico sobre educação. A Constituição de 1946. Tivemos também um marco em 1961, que foi uma lei específica para a educação, a Lei de Diretrizes e Bases. No entanto, essa lei de educação, ela não universalizava, não trazia esse direito para todos, né? Inclusive as questões como situação, a questão financeira, né? Eles tinham como um respaldo a falta de estrutura financeira daqueles que não poderiam acessar a escola. Em 1967, a Constituição em período de regime militar, aconteceram aí algumas perdas de algumas conquistas que foram sido alcançadas de forma até tardia, demorada, né, ao longo desse tempo. E em 1988 é constituída mesmo a educação como um direito subjetivo, né, para todos os cidadãos. É o marco mesmo da educação como um direito social, né, em 1988. E antes de fazer, peraí, deixa eu voltar. Um dos autores que nós trabalhamos sabe que ela cita que os direitos sociais, eles têm o objetivo de igualar legalmente os indivíduos, né? Então, a educação, inicialmente, e
entre os princípios apontados na própria Constituição de 1988, é isso, de trazer essa igualdade, ainda que seja legalmente apenas, né? Sabemos de todas as dificuldades para que realmente aconteça essa igualdade, mas as leis, né, que declaram direitos, vêm nesse sentido. E aqui nós trouxemos esse esquema no sentido de pensar, né? Será que é a desigualdade social que gera a desigualdade educacional, ou a desigualdade educacional que gera a desigualdade social? Na verdade, o que nós trazemos na nossa pesquisa é que essas desigualdades elas estão entrelaçadas, né? Até um termo apontado ontem na minha defesa pela professora Ana, que nós abordamos a relação entre elas na nossa pesquisa, mas não usamos esse termo, mas elas estão assim, exatamente assim, né? Entrelaçadas. Tanto a desigualdade social ela acaba se refletindo na desigualdade educacional, como a desigualdade educacional ela acaba se refletindo também aí nas desigualdades sociais, acaba meio que perpetuando, né, formando esse ciclo mesmo. E aqui nós trouxemos alguns dados, né, nesse mapa, que é de 2017, com dados de 2017, né, ele mostra aí no Brasil a questão da desigualdade, de pessoas abaixo da linha da pobreza, né, a questão da pobreza no Brasil. E aqui são apresentadas as regiões Norte e Nordeste como as que têm um impacto maior na questão da questão da pobreza mesmo, que são mais atingidos pela situação da pobreza. E as regiões, tanto do Sudeste como do Sul, elas apresentam aí uma melhor situação, né? E aqui nós trouxemos alguns dados pesquisados por nós. O primeiro, ele aponta a questão do acesso à educação, né? Que foi bem apontado também pela Juliana na pesquisa dela. Nossa pesquisa acaba conversando bastante, ainda que ela esteja pesquisando aí mais voltada aos anos finais, e nós aqui mais para o ensino, para o primeiro segmento, né? Mas ainda assim conversa bastante. Então, a primeira tabela, ela mostra aqui a região, tanto a região norte como a região nordeste, ainda que esteja aí perto da universalidade, né? Ali acima de 95%, 96%, essas regiões, elas ainda são as mais afetadas nessa questão do acesso à educação, né? São as mesmas regiões que são afetadas ali pela pobreza. E as regiões Sul e Sudeste, e a Centro-Oeste ali no ano de 2019, elas apresentam aí uma maior proporção de crianças de 6 a 16 anos com acesso à escola. É importante citar que esses dados aí, eles acontecem antes da pandemia, né? E que nós sabemos que a realidade hoje ainda é bem mais grave, né? É um assunto para estudos futuros, quem sabe? E é muito importante a gente pensar. Se já era atingido ali antes da pandemia, imagine agora. E embaixo aqui, a segunda tabela, né, segundo quadro, nós mostramos a questão já da aprendizagem, né? Do IDEB por região, mostrando a qualidade, um dos dados, né, da qualidade da educação, uma qualidade mais voltada à questão mensurável. A região Nordeste, ali, ela aparece com os resultados menores, né, desde o ano de 2013 até o ano de 2019. E a região Sudeste, ela aparece ali com os melhores resultados. Então, esses dados, eles mostram, ali desde aquele mapa até esses quadros, essa relação que há realmente entre a desigualdade social e a desigualdade educacional. E aqui nós trazemos algumas considerações, né? Que no cenário educacional, mesmo que hajam leis no sentido
de garantir o direito à educação para todos, as condições de efetivação, elas não são as mesmas. E aí, mais uma vez, trazemos aí a reflexão a respeito dos tempos de hoje, né? Onde o acesso à internet, ele está aí como algo que prioriza, né? Estaria ali entre as condições de acesso, né? E aí, voltando, seja na distância, no currículo, no tempo, ou até mesmo nas condições das estruturas dos espaços escolares, os alunos de classes mais altas possuem melhores condições. Isso porque o investimento na educação pública ainda é uma grande disputa no meio político, e a valorização dos professores não é uma realidade. Então, nós pensamos que, dessa forma, as desigualdades na distribuição de renda estão inseridas na questão das desigualdades sociais, elas acabam por refletir nas desigualdades educacionais, já que a educação de qualidade, já que oferecer educação de qualidade em espaços sucateados, sem a valorização do profissional da educação, que muitas vezes reflete na falta desse professor, que ele acaba deixando realmente a profissão por uma falta de valorização, além de um tempo minimalista, que é um tema da nossa dissertação, torna-se inviável. Com isso, forma-se um ciclo de pobreza e as desigualdades vão se perpetuando. É isso. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Obrigada, Rosângela. Realmente esse capítulo conversa muito com o capítulo que a Jo apresentou da dissertação dela. Vamos conhecendo aí alguns capítulos dos trabalhos e conversando, porque eles acabam, né, inspirando outras pesquisas por aqui também. Vamos ver se Isabel conseguiu voltar. Ana, e parcerias também, né? Sim, Isso, enfim. Isso é muito bacana, né, Elisa, assim, a gente vendo como que é importante, né, essa participação no grupo de pesquisa. Então, vamos nos fortalecendo também. Bel, você conseguiu voltar, querida? Oi, boa noite. Aí. Agora foi? As tecnologias aqui estão tudo dando defeito, né? Já estão não querendo mais a pandemia. Cansaram já, gente. Pois é. Cansei. Tá difícil para a gente e para as máquinas também já suportarem, né? É verdade. Querida, você pode já compartilhar, vou apresentar de novo Isabel. Isabel Souza é mestranda do PPG-Du, minha orientanda, quase mestra. Ela vai apresentar o trabalho, o orientador educacional e deficiências, implementação de políticas públicas de inclusão. Então, iniciando, vou tentar aqui controlar o máximo o tempo, né? Espero não passar muito, né? Mas eu vou apresentar, então, esse trabalho aqui, né? Que é um recorte de um recorte aí da minha dissertação aí, que está em fase de finalização, né? E o objetivo, então, aqui desse trabalho é analisar o papel atribuído ao orientador educacional na implementação das políticas públicas direcionadas aos estudantes com deficiência. E aqui, né, esse recorte, eu estou destacando, né, a questão da ação do orientador educacional nesse processo de inserção dos estudantes no atendimento educacional especializado, né? E aí, vendo isso em 2 escolas municipais da rede de Queimados, né? Um município na Baixada Fluminense, aqui do Rio. A metodologia, né, que eu estou usando é o estudo de caso, né, com essas 2 escolas municipais. Ela não passou para a gente, viu? Isso que eu ia falar, eu pensei assim, foi o meu que travou, mas não foi não. A gente foi agora, não? Não, a gente está na primeira tela ainda. Então, eu vou tirar, acho que eu vou deixar a tela até menor, para ver se vai. Você já clicou em apresentação, Isabel? Eu cliquei, já estava já para apresentar. Para a gente estava no modo normal, mas melhor deixar assim, Bel, para não travar. Agora está passando ou não? Não. Agora está no objetivo. Você que está passando manualmente, né? Está passando ou não? Está no objetivo. Não sei se você já... não, então não está passando não. Então eu vou deixar assim, porque é melhor, mais seguro, para a gente não passar muito do tempo, né? Bom, então eu vou estar dando esse foco, como eu falei, né, nessa questão do estudo aí desenvolvido nessas 2 escolas. São escolas que têm da pré-escola, né, do pré-1 até o 5º ano do fundamental.
e essa metodologia usada, né, uma abordagem qualitativa aqui. Aqui eu cito algumas técnicas de coleta de dados, né, que foram feitas, né, a primeira pesquisa e análise documental sobre educação especial, tanto nacional como municipal. Aqui eu cito só essas duas, porque é esse recorte desse trabalho que eu estou apresentando aqui, né, e as entrevistas semi-estruturadas também, que aí nas entrevistas participaram diretores, orientadores pedagógicos, orientadores educacionais, o gestor da Secretaria Municipal de Educação e professores da Sala de Recursos Multifuncionais, que é dentro da escola, né, o espaço onde se oferece o atendimento educacional especializado para os alunos. Aqui eu trago um pouquinho desse referencial teórico aí que está sendo usado, né, o orientador educacional, então, ele está sendo entendido como esse burocrata aí de nível de rua, né, que, como já foi conceituado nos outros trabalhos, não vou detalhar muito, mas é justamente pensando nesse sujeito que entrega aí, né, as políticas públicas para os usuários, né, e aí ele acaba tendo, de certa forma, um poder aí de determinar esse acesso aí do público a direitos, né, e a benefícios aí do governo. E um outro conceito também que é fundamental aí no campo da implementação, que foi bastante falado também já, é a questão da discricionariedade, né, para a implementação das políticas. E aqui, tanto é importante olhar a questão do espaço, né, a discricionariedade enquanto espaço para ação, nessa liberdade aí que esses indivíduos têm aí, né, de certa forma limitada, né, por vários fatores, né, para poder agir, para estar tomando decisões aí no âmbito aí das escolas, por exemplo, e também, né, a questão da ação em si, né, que é esse exercício do poder, né, que tipo de comportamento eles desempenham, né, o que também influencia esses comportamentos que eles têm. E aí, já passando, né, aqui para a parte mesmo em si do recorte que eu estou trazendo, o primeiro ponto que eu trago aí para pensar no atendimento educacional especializado é a questão da inserção prévia do estudante na sala de recursos multifuncionais, né? Aqui tem duas falas de orientadoras de duas escolas diferentes, que aí elas falam um pouco de como acontece isso, né? Quando a família chega para fazer a matrícula, se a mãe já apresenta o laudo, né? Essa orientadora diz, né, que ela já fala logo com a professora da sala de recursos, mas mesmo que a mãe às vezes não apresente o laudo, né? De toda forma eles vão conhecer a criança, né? E aí já percebem que essa criança precisa de o que ela chama de algo a mais, né? Que ela entende que é a sala de recursos. E aí temos aí essa outra orientadora também, né, que ela traz esse destaque aí para a ação da professora em sala, que ela tem um termômetro aí, né, ela é aquela que vai perceber alguma questão ali, né, vai avaliar, vai avisar a orientação, e a orientação busca aí, então, o atendimento educacional especializado para já incluir esse estudante na sala de recursos, né, isso é um procedimento ali dentro da escola mesmo, né, e aí ela até destaca que eles têm autonomia para fazer esse direcionamento, então, nisso a gente já consegue pensar um pouco nessa questão da discricionariedade do orientador ali em ação com outros agentes também, né, para definir ou não se esse estudante já vai para a sala de recursos, independente de ter um laudo médico ou não. E em que se baseia, né, essa questão de ter ou não um laudo médico, né? Elas se baseiam muito nessa questão da nota técnica do MEC, né, a nota técnica 4 de 2014, que ela fala dessa questão do laudo médico, né, ele não ser imprescindível, né, para se incluir o aluno no atendimento educacional especializado, né, porque o AEE é um atendimento pedagógico e não clínico. Então, o laudo acaba sendo complementar. E no município tem também essa deliberação, né, do Conselho Municipal de Educação, né, de 2019, e nessa deliberação também fala de um procedimento nessa questão do estudante que não tem laudo, que a escola faria um relatório, enfim, faria uma avaliação, né, e aí essa avaliação seria passada para a coordenação de educação especial do município, né, e aí sim seria definido se mesmo sem laudo ele teria acesso, então, à sala de recursos aí dentro da escola. Aí trazendo um pouco da questão do encaminhamento, né, para o CAEC. O CAEC é o Centro de Atendimento Educacional Especializado de Queimados, né, e é um outro espaço onde funcionam diversas oficinas, né, oficinas com profissionais que têm formação em psicologia, fonoaudiologia, mas da perspectiva é realmente de um formato de oficinas, e não de um atendimento ali clínico, digamos assim. E aí tem esse espaço que eles oferecem também para esses estudantes.
E aí, como funciona essa questão do encaminhamento, né, para o CAEC? Essa orientadora pedagógica, né, ela destaca que é a orientadora que faz o chamamento da família para fazer uma anamnese, e aí, aí encaminha, né, esse estudante depois para esse órgão, para o CAEC. E aí tem a fala também aqui da coordenadora de educação especial do município, que ela menciona, né, que eles têm uma ficha padrão, né, e aí essa ficha, quem preenche essa ficha é o orientador. Então, ele vai ter que entender, né, perceber quem é a criança, né, vai chamar a família, vai entrevistar, vai preencher essa ficha, vai coletar dado com o professor também, né, tem uma parte que é do professor. Então, assim, acaba que quem preenche essa ficha, quem toca à frente ou não o encaminhamento desse estudante, acaba sendo muito aí com o orientador, né. E aí, né, com isso, né, de onde surge isso, né, isso está baseado na deliberação que tem lá do Conselho Municipal de Educação, que fala que cabe ao orientador educacional, ou, na ausência dele, né, ao pedagógico, que encaminha essa ficha para que o estudante seja avaliado no CAEC, para ver se ele vai ser incluído ou não nesse outro espaço para participar das oficinas, né, além da sala de recursos multifuncionais. O estudante pode ficar nos dois espaços ou não, ele pode ficar só em um também, né, só na sala de recursos, né, pode acontecer isso. E aí nós temos um outro ponto, que é a questão da avaliação da secretaria, né. A secretaria, ela vai na escola e ela faz uma segunda avaliação, né, ela faz uma visita e ela faz uma segunda avaliação dos estudantes que são direcionados pelo orientador educacional e pelo professor já da sala de recursos, né, e aí o olhar dos membros aí da equipe de educação especial da secretaria é justamente ver, né, se é caso de sala de recursos, se é uma questão familiar, se é uma questão social, se é uma questão de reforço, como ela usa aí o termo, né, então ela fala disso, né, que o orientador tem esse primeiro olhar, chama a escola, mas aí ele chama na escola a equipe para fazer essa segunda avaliação. E aí, essa orientadora também fala, né, desse procedimento, né, que encaminha as crianças via ofício, né, as crianças que já foram avaliadas por eles, e aí eles fazem esse chamamento das crianças um por um para avaliarem, né, nessa visita deles à escola, né, da CEMED à escola, eles conversam com um por um desses alunos que foram indicados pelos orientadores para fazer essa diferenciação aí, de onde vai, né, para onde vai. E aí, só para concluir essa parte das falas deles, né, aí tem uma diretora que citou que a equipe não teve tempo de ir à tarde, então só as crianças da manhã foram avaliadas naquele ano, né, e a gente já pensa em um problema para conseguir fazer com que essa criança acesse o CAEC, e aí fala bem desse procedimento, né, que elas vêm, avaliam, fazem um relatório, né, e aí direciona, né, para onde vai ser atendido, né, e aí vem uma fala muito interessante de uma diretora, que ela fala que são eles que fazem essa definição aí, só que a gente faz na escola extraoficial, né, a gente, com o nosso olhar, a gente acha que precisa, então, mesmo que a secretaria avalie o aluno e entenda que o aluno não precisa, a escola tem uma lista ali extraoficial para esse atendimento na sala de recursos, porque é algo que é no espaço deles, é da gerência deles, né, e aí ela tem essa fala que é muito interessante no final, né, não é uma entrevista que você vai fazer de alguns minutos, que você vai detectar ali se o aluno tem essa necessidade ou não. Então, por isso que ela fala aí, ela argumenta de acabar fazendo essa inclusão de crianças na sala de recursos, né, mesmo crianças que a equipe da secretaria achou que não deveriam ir para a sala de recursos. E, por fim, considerações finais aí, então, dessa etapa, né, a gente vê que o orientador, ele tem, sim, um papel importante aí em direcionar o estudante, né, para o atendimento educacional especializado em qualquer um dos dois espaços, né, só que esse processo, né, ele acaba sendo atravessado por vários fatores, né, inclusive se a gente for pensar, né, os julgamentos morais, né, os estigmas que tem sobre esse estudante, sobre essa família, né, enfim, e aí muitas vezes esse estudante, ele pode passar invisibilizado pela escola, ele pode nunca ser encaminhado para esses espaços, né, então essa é uma questão importante aí, né, que ao longo do texto aí da dissertação eu estou discutindo aí um pouco mais.
E um último ponto aí para a gente concluir, né, essa questão desse exercício aí de discricionariedade do orientador educacional, que muitas vezes ele é perpassado pela secretaria. A escola avaliou, né, o orientador avaliou, outros atores avaliaram e que a criança deveria ir para certo espaço, né, para ter uma melhoria ali no aprendizado, né, e aí a CEMED vai lá, avalia e acha que não, né, e aí o que acontece? A gente vê que a equipe escolar, muitas vezes, ela pode acabar criando algumas estratégias aí para continuar inserindo os estudantes na sala de recursos, né. Então, essas são as minhas pequenas considerações aí dessa etapa do trabalho, e essas são as referências também. Vou interromper aqui, depois a gente volta mais. Bel, obrigada. Fica aí o convite, né, para daqui a pouco, aqui foi já um spoiler do que vem por aí, né, daqui a pouco teremos defesa, então acompanhem os resultados do trabalho. E agora a gente vai passar a palavra para a Amanda Borde. Amanda, ela é doutoranda, quase doutora também, né, orientanda da professora Elis, também do POGEF, e ela vai apresentar o trabalho, um estudo sobre conselhos escolares em escolas de tempo integral, revisão de literatura a partir de teses e dissertações da CAPES. Então, Amanda, fique à vontade. Vai ser nossa última apresentação de hoje, porque o outro trabalho da Alessandra, a Alessandra não conseguiu estar com a gente hoje, então a gente encerra com o trabalho da Amanda. Se tiver um tempinho, a gente conversa ainda antes do próximo evento. Eu esqueci de liberar o microfone. Só um minuto, já vou colocar a apresentação. Sim? Ah, tá. Eu perdi você, isso que eu ia falar. A apresentação sumiu. Vou tentar ser breve, então já vou iniciando. É um prazer estar aqui nessa mesa, conversando com os colegas de trabalho, com os colegas de grupo de pesquisa e com os demais pesquisadores. Então, esse estudo ele foi feito inicialmente para a minha qualificação 1, onde a nossa ideia era encontrar, né, teses e dissertações que tivessem a ver com o nosso tema, que era conselhos escolares em escolas de tempo integral. Então, a nossa ideia foi partir, então, da pesquisa sobre conselhos escolares. Então, eu sou Amanda, professora Elisângela Bernardo é minha orientadora, professor Antônio Ferreira é o co-orientador da minha tese. O objetivo é, hoje, né, apresentar os dados encontrados, revisão de literatura sobre conselhos escolares em escolas de tempo integral. Utilizamos como metodologia, né, metodologia de cunho qualitativo, fizemos uma imersão também em textos que mostrassem para a gente, né, as principais diferenças entre teses, dissertações, dissertação de mestrado acadêmico, de mestrado profissional, o que era uma revisão de literatura, né, estado da arte, estado do conhecimento. E, então, fizemos essa pesquisa com os descritores, conselhos escolares, conselho escolar, conselhos de escola, conselho escola-comunidade. Por quê? A nossa ideia era encontrar temas que se aproximassem do nosso tema. Por que há essa diferença entre conselhos escolares, plural, singular? Porque nós entendemos que cada vez que colocávamos a palavra de modo diferente, havia mais teses e dissertações que apareciam. Inicialmente colocamos simplesmente conselho escolar, foram muitas teses que apareceram, muitas dissertações também. Entendemos que colocar no entre aspas seria mais interessante a nossa procura, porque iríamos diminuir aí a quantidade a ser encontrada. O que nós trouxemos aqui para análise foi o levantamento que fizemos, né, em que existem teses e dissertações que estão aí, que falam sobre conselho escolar, mas não diretamente somente sobre conselho escolar. Então, a leitura, né, dos resumos foi essencial, que algumas vezes estava no resumo falando sobre o conselho escolar, mas uma entrevista com um conselheiro escolar. Então, foi um momento de muito aprendizado, principalmente em conhecer essa plataforma da CAPES e ter esse movimento. Então, desde 1990, que nós temos, efetivamente, né, falamos sobre conselho escolar em dissertações, e, posteriormente, nós encontramos em teses e no mestrado acadêmico. Por que nós trouxemos a questão do mestrado acadêmico, gente?
A ideia principal, e aí a gente teve como referência também, né, André, que nos apresentou a importância do mestrado profissional. Ele tem a sua singularidade e é importante destacar que existe aí, então, um grupo de pesquisadores, né, que são do mestrado profissional e que atuam dentro das suas áreas e que, então, pesquisam, né, sobre o mestrado profissional. Então, vocês podem perceber aí, né, que eles começam em 2013, porque o mestrado profissional efetivamente foi aprovado em 2009, em 2010 iniciou efetivamente, mas sobre o conselho escolar a gente encontra a partir de 2013. São várias as áreas que nós podemos observar aí, que nós encontramos algo falando sobre o conselho escolar. Então, em políticas públicas, gestão educacional, como vocês veem aí, são vários. Mas o principal deles é a gestão e avaliação da educação pública, que a gente pode encontrar em Minas, né, na Universidade de Minas Gerais, que agora eu esqueci o nome da universidade. Mas daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. É o FMG, Amanda? Isso, não é o FMG, não, mas eu vou lembrar aqui e passo para vocês daqui a pouquinho. O ENG. Ah, de Juiz de Fora, o FJF. De Juiz de Fora, isso. Inclusive, Elisângela já foi banca de lá também, uma vez ela eu também, várias. É o CAED. Tem alguém do CAED aqui, viu? Ah, tem? Ah, que bacana. E, então, trouxemos também o mestrado acadêmico, né, com sua especificidade sobre o mestrado acadêmico. Falar sobre o conselho escolar é falar em uma instância de gestão democrática que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, é importante a gente relembrar isso. E optamos por trazer a pesquisa dos conselhos escolares para, então, encontrar pesquisas que sejam da educação em tempo integral, que os conselhos escolares sejam aí o alicerce dessa pesquisa, né? Enfim, passamos pelo mestrado acadêmico, a maior parte desse que comenta, que fala, que cita nos seus resumos, né? O conselho escolar, eles são ligados à educação. E existem doutorados também que tratam sobre o tema. Não tratam diretamente sobre o tema, mas que de alguma maneira trazem esse conselho escolar como importante para a sua pesquisa, certo? O que nós fizemos inicialmente? Um roteiro de análise, em que fizemos levantamento das teses e dissertações lá no banco da CAPES. Fizemos a leitura, né, dos resumos para poder catalogar, organizamos em gráfico, como vocês perceberam, né? E foi nesse sentido que nós trouxemos, então, e encontramos, para a nossa pesquisa, está bem pequenininho aí para vocês, né? Mas nós encontramos uma tese da Marleide Rodrigues da Silva Perrude, que fala sobre a política educacional e inclusão social, um estudo dos programas de ampliação da jornada escolar, que traz o conselho escolar, né, como sendo uma citação importante na sua tese, o meu estudo da dissertação de mestrado, de uma outra orientadora da professora Elisângela Bernardo, que é a Natália Cortes, já passou por nós. Além disso, do mestrado acadêmico também eu trago, nos debruçamos, né, nos estudos de Adriano Oliveira de Santos Siqueira, de Aline Freire, e do mestrado profissional de Walter Ramos da Silva. Então, nós nos debruçamos desses estudos. Foi importante para a gente entender aí a relevância do tema da nossa pesquisa e encontrar estudos que a gente pudesse, então, se aprofundar ainda mais, né? E essas são algumas referências bibliográficas. Gente, obrigada. Muito bom. Amanda também dando spoiler, daqui a pouco qualifica 2, né? E defende para a gente ter aí mais uma tese do POGEF. 11 de junho, a quadra. Isso. É importante dizer que esse levantamento foi feito para a Pali 1 e, diante de todo o contexto que estamos vivendo, esse material ele já não entra mais na Quali 2, né? Até por sugestão mesmo da banca e do direcionamento que nós levamos para a tese. Então, hoje vocês vão encontrar um estudo
é um pouco diferente desse levantamento que fizemos, foi um outro tipo de levantamento que trouxemos para a nossa pesquisa, tá bem? Tentei correr o máximo que eu pude para dar um tempo da gente conversar, gente. Espero que tenha sido, assim, rapidinho, mas foi, né? Foi sim, Amanda. Super obrigada. Então, mais importante ainda, né? Traz a cozinha da pesquisa, que é aquela parte do desapego, que a gente faz muita coisa que não vai para a tese, que não vai para a dissertação, mas que é muito importante também para a construção do nosso argumento, da nossa análise, né? Então, obrigada. Bom, a nossa proposta hoje foi trazer aqui, então, alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos em parceria, ou em proximidade, ou no próprio POGEF. Não, a gente não vai ter tanto tempo de conversa, mas eu ia sugerir o seguinte: primeiro, que as pessoas que apresentaram o trabalho, se quiserem, se sentirem à vontade, que deixem o seu e-mail lá no chat, porque tem pessoas que estão interessadas nos temas que vocês estão pesquisando, e a gente pode, de repente, criar redes bem bacanas de conversa, de troca acadêmica, né? Então, quem se sentir à vontade, coloca lá, e aí, né, os colegas podem, inclusive, direcionar, eu gostei muito que você falou sobre isso, me dá essa dica desse texto, eu acho que essas trocas são bem importantes. E queria, né, abrir, porque se de repente alguém tiver uma pergunta, assim, na ponta da língua, uma pergunta bem rápida, a gente consegue fazer. Achei ótima a sugestão, Ana, de colocar os e-mails, porque eu, Amanda e Tereza vamos sair da sala, né? Nós não cairemos, sairemos mesmo em função do próximo evento que nós estamos promovendo às 8 horas. E aí a T já vai abrir a sala também para a roda de conversa. Teremos que deixar vocês. Mas, assim, deixar registrado ótimos trabalhos, né? Para a gente pensar, e isso que a Ana falou, de ver as possibilidades de parcerias, de redes, né? E para a gente ampliar também, né, o POGEF, né? Foi muito legal ver o POGEF em ação, né? Aqui, porque são inúmeros trabalhos, né? E eles também buscaram outras parcerias, e entre eles, né? Saindo da zona de conforto, lógico que a gente percebe que alguns trabalhos estão priorizando, né? Ou um capítulo, ou uma qualificação, ou um levantamento foi realizado, ou algum desapego, que isso faz parte, todo mundo sabe, né? Que os desapegos são necessários para o avanço da pesquisa, né? Mas, assim, dá parabéns a todos os trabalhos, foram muito legais, tá? Para poder me despedir de vocês, Ana, eu vou te abandonar. Tá ótimo. Né? Sintam-se sempre convidados, né, a participar das nossas trocas. Quem quiser, então, né, tá lá o e-mail, o meu e-mail da Elis já é super conhecido, então vocês também sejam sempre bem-vindos para conversar conosco. A gente vai ter, então, esse outro evento agora, às 8 horas, que vai ser também uma troca de experiências, né, sobre as experiências de estágio em gestão escolar. A gente tem essa roda de conversa agora, às 6 horas, de 8 às 10, com a professora Elissa, a Tereza e a Amanda, e amanhã a gente tem outra roda com o mesmo nome, né, que vai ser coordenada pela Daisy, né, e pela Isabelle, também com trabalhos e trocas, né, dessa experiência do estágio de gestão remoto que a gente está vivendo agora. Então, sintam-se convidados a participar, né, amanhã com Daisy e Belle, às 3 horas, e hoje agora, daqui a pouco, às 8, com Elis, Amanda e Tereza. Tá bom? Fora isso, confiram a programação da semana, tem muita coisa legal acontecendo também, né? E a gente se vê por aí. Obrigada por estarem aqui conosco, né? Até essa hora. Tirou foto, Elis? Elis gosta de tirar foto. Eu tirei foto, mas a minha foto não fica bonita igual aquelas que vocês tiram, que aparece todo mundo. É porque eu dou o print. Quem quer abrir a janelinha? Quem pode abrir a janela? Quem tá com o cabelo penteado, de batom. E aí, vamos passar perfume, esse é o momento. Quem puder abrir, abre. Quem não puder, pode ficar só a bolinha também. Tá bom.
que a gente fica com saudade, gente, de ver vocês não têm ideia. Não tem. A gente Oi. brinca, mas ama. Então vamos lá, hein? Olha o X de máscara. Foi? Deixa eu ver se foi. Peraí. Congela o X. Aê, muito bem. Obrigada, gente. Obrigada pela parceria. Até a próxima. Boa noite para todos. Não, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa Amei noite. estar com vocês. Prazer, Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Parabéns, meninos. Parabéns a todos que apresentaram. Parabéns, parabéns.